A Renata Agostini traz mais bastidor também. Renata obteve, agora há pouco, minutos antes do CNN 360 entrar no ar, os trechos do manifesto do PIB. Que manifesto é esse? Contando aqui, organizando tudo para você. Tem, de um lado, movimento de juristas e advogados e sociedade civil, artistas, pessoas de relevância de algum impacto na sociedade. Esse do 11 de agosto, da USP, a Faculdade de Direito da USP, professores, alunos, muitos magistrados dos mais prestigiosos do Brasil se formaram lá. Esse movimento ganhou o apoio do Prerrogativas, que é esse grupo de advogados e juristas, que fez, inclusive, o vídeo do Valdemar, que estava girando aí na sua tela, e também do 342 Artistas, que é o grupo da Paula Lavigne, a produtora, mulher do Caetano Veloso, ela que conseguiu puxar de saída apoios como Chico Buarque e outros tantos artistas renomados. Esse é o movimento jurídico civil, chamemos assim. Tem um outro braço dessa frente, a frente da Fiesp. A Fiesp publicou um texto e agora arremata um novo texto. A Renata Agostini vai apresentar para vocês pela primeira vez as balizas desse novo texto, que vai ganhar o apoio da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. É uma poderosíssima federação que, quando se mexe, apesar de vários atores aí tentando minimizar, ela dá um sinal muito claro, porque se mexe pouco. Renata Agostini traz para vocês pela primeira vez e em primeira mão, agora, o texto da Fiesp. Rê, com você. Olá, Dani, boa tarde, Yuri, Leandro, olá a todos. Gente, esse texto que foi redigido pela Fiesp, que está circulando entre associações, entre diversos empresários, porque a Fiesp está buscando justamente encorpar o número de signatários de quem vai lá e assina, ele tem trechos muito contundentes. Ele é um texto distinto desse que vimos, que foi capitaneado, redigido por integrantes da USP, mas ele vai na mesma linha. Eu conversei com gente que foi consultada sobre a adesão a esse texto, gente que decidiu assinar e receber os relatos do que consta nesse manifesto. Na verdade, nessa proposta de manifesto, porque até a divulgação completa pode ainda haver ajustes. Mas aqui, agora no 360, você já vai ter uma boa ideia do que tem nesse texto, que está recebendo o apoio de grandes associações e de gente muito importante do PIB brasileiro. Vamos lá. O título desse manifesto é Em Defesa da Democracia e da Justiça. Eu vou pedir desculpas aqui e vou olhar para a minha tela para poder ir trazendo para vocês alguns dos elementos que me passaram. O manifesto, ele fala ele fala que a Justiça Eleitoral, ela vem conduzindo as eleições brasileiras com plena segurança, eficiência, integridade, eleições estas que são respeitadas no mundo, que são respeitadas internacionalmente. Então, o texto faz uma referência direta ao nosso sistema eleitoral. Também resgata o fato de estarmos no bicentenário da independência e fala num compromisso inarredável com a democracia, que é justamente expressa pelo voto da população e democracia esta que está em sintonia com a nossa Constituição. Então, nesses primeiros elementos, o que a gente tem? A gente tem um manifesto empresarial que está fazendo referência à defesa da democracia e também ao nosso sistema de votação, ao nosso sistema eleitoral. Agora, há uma referência expressa, explícita, ao Judiciário e ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral. O que esse manifesto traz? Ele diz que tanto o Judiciário, tanto o TSE como o Judiciário, eles são poderes pacificadores e que agem justamente na proteção de direitos fundamentais. Também há um chamado para que os poderes da República, e aí não faz referência a nenhum deles, mas que os poderes da República, eles promovam de forma independente, de forma harmônica, mudanças essenciais para o desenvolvimento do país. E aí você se pergunta, mas se esse é um texto do PIB, do empresariado, não tem nenhuma referência à economia? Tem sim. Tem quando há esse resgate do fato de que estamos no bicentenário da independência e
de que estamos aí há 4 décadas do período democrático, período esse que o país passou por crises econômicas, hiperinflação, por exemplo, passou por crises políticas, e esse trecho eu achei especialmente relevante, mas que esses problemas, essas mazelas, elas foram superadas pela força das instituições. Dani. Renata, eu vou insistir com você nesse assunto. Se você chegou agora, a Renata Agostini está trazendo para vocês as linhas mestras desse manifesto do PIB, manifesto da Federação das Indústrias de São Paulo, um braço super forte do setor produtivo no Brasil, e também da FEBRABAN, a maioria da FEBRABAN. A Renata daqui a pouco vai detalhar, porque os bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, que são ligados ao governo, têm indicados do governo no comando, tentaram boicotar a adesão da FEBRABAN a esse manifesto, mas a maioria decidiu assinar, e a FEBRABAN vai colocar o nome dela lá. Rê, eu vou por partes aqui para a gente ir destacando, né? Primeiro, o que me pareceu importantíssimo: o texto que está circulando aí, para que todos possam colocar seu nominho nele, traz a referência ao bicentenário. O Brasil vai fazer 200 anos de independência nesse 7 de setembro, quando o presidente, na convenção do PL, que chancelou a candidatura dele à reeleição, disse que faria a última convocação ao povo. Então, o texto dos empresários faz referência ao bicentenário da independência, linkando essa data com, abre aspas, um compromisso inarredável. O que é isso? Inquebrantável, que não tem fim. Um compromisso entranhado, intestino, com a democracia. Ou seja, linha, ruptura, não. E expressa pelo voto, em sintonia com a Constituição. Democracia expressa pelo voto, em sintonia com o que diz a Constituição. Esse, para mim, é um ponto muitíssimo importante, porque é uma defesa clara da realização de eleições e dando a esse bicentenário esse caráter, um caráter de defesa da conquista democrática no Brasil. É extremamente relevante, ainda que esse manifesto ele se propõe a ser, gente, mais sóbrio. Essa foi uma palavra que, inclusive, foi utilizada comigo, do que o texto que foi capitaneado pela USP, né, que está ganhando aí tantas adesões, né, de gente importantíssima da sociedade civil. Ainda que ele se propõe a ser mais sucinto e até mais sóbrio, ele traz recados muito contundentes. Então, essa defesa da democracia está ali expressa. Por isso que eu disse, são textos distintos, mas não à toa há uma programação de que eles sejam oficialmente divulgados, né, num ato conjunto, né, eles se relacionam. Há essa defesa da democracia, há uma referência direta ao nosso sistema de votação, então há elogios a ele, a forma como ele é reconhecido no mundo, o fato de que se faz uma referência ao TSE e à Justiça Eleitoral, né? Porque o manifesto traz que a Justiça Eleitoral tem conduzido as eleições brasileiras com plena segurança, eficiência e integridade. E por que eu estou destacando isso? Ainda que não haja, e o objetivo era justamente esse, né? Não fazer nenhuma referência direta ao presidente Jair Bolsonaro ou a este governo, essas referências à Justiça, ao Judiciário, ao TSE, à Justiça Eleitoral, à defesa da democracia e ao nosso sistema de votação, eles se relacionam diretamente aos últimos movimentos protagonizados pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o que a Fiesp está manifestando aqui é esse resgate. Achei muito interessante o fato dela resgatar os percalços da democracia brasileira, tanto na área econômica quanto política, e reforçar que isso foi superado com a força das instituições. Ou seja, judiciário, tem o nosso apoio, é o que é o subtexto desse manifesto. Democracia, estaremos aqui vigilantes e apoiamos. O que vier fora disso não está no nosso horizonte para seguir ladeando e defendendo.